Caros amigos, eu sou o professor Rafael Queiroz, esse aqui é o canal Via Romana e esse é mais um Visão Nacional. Pois bem, nesse programa de hoje, pessoal, nós vamos tratar de uma única pauta. Vamos falar sobre a Cúpula do Clima 2021. E nós vamos dividir essa pauta em duas partes. Na primeira parte, nós vamos fazer uma apresentação sobre toda a trama política que existe em torno do ambientalismo. E na segunda parte, nós vamos falar da geopolítica do clima à luz da Cúpula do Clima 2021 e quais os seus efeitos para o Brasil. Perfeito? Então nós vamos começar a primeira parte, a parte 1 da nossa apresentação, falando sobre o livro Máfia Verde, que é uma obra fundamental para entendermos toda essa trama política em torno do movimento ambientalista. Essa obra foi escrita pelo professor Lourenço Carrasco. Quem não conhece o professor Lourenço Carrasco, eu apresento. Ele é um mexicano radicado no Brasil desde os anos 80, que vem estudando há 40 anos o movimento ambientalista e os seus impactos, seja no Brasil, seja na Iberoamérica. Então, o foco do professor Carrasco é a Iberoamérica, sobremaneira. Perfeito? Como o ambientalismo vem atrapalhando o desenvolvimento das nações ibero-americanas. Perfeito? Esse é o foco do trabalho dele. Então nós vamos fazer uma apresentação dessa obra, Máfia Verde, dos elementos centrais da obra. Tá, nessa primeira parte, eu acho muito importante que você assista com atenção isso aqui. Isso é uma aula, né, sobre o assunto. E depois, na segunda parte, nós faremos comentários sobre a Cúpula do Clima 2021 à luz, né, dos seus efeitos para o Brasil. Perfeito? Então, em primeiro lugar, o professor Carrasco ele nota o seguinte, que a pauta ambiental ela vai chegar ao Brasil e à Iberoamérica nos anos 80. E os anos 80 foi um período marcado por um somatório de desgraças sobre a Iberoamérica. Basicamente, 3 desgraças. Primeiramente, a derrota argentina nas Malvinas. Como nós sabemos, houve uma guerra entre Inglaterra e Argentina. Os argentinos perderam a guerra para os ingleses, que mantêm até hoje o domínio sobre as Ilhas Malvinas, que eles chamam de Falklands. Enfim, naquele período, naquele contexto da Guerra das Malvinas, o Ronald Reagan, presidente dos Estados Unidos, buscava, né, o reforço da posição americana no contexto global, aquele contexto de Guerra Fria contra os soviéticos. Ele vai apoiar a Inglaterra, porque uma vitória inglesa ampliava o domínio americano sobre o mundo, ou seja, a influência, as zonas de influência americana sobre o mundo, no momento em que estava se definindo, se delineando quem ia ser o vencedor da Guerra Fria. Tá? O México também, nesse período, vai decretar moratória, tá? Ou seja, vai deixar de pagar sua dívida externa. Tá? E o Brasil vai estar aí sob uma forte pressão da dívida externa, do FMI, enfim, vai ter que tomar medidas inflacionárias para poder manter a sua economia funcionando, em face do serviço da dívida ter se tornado muito pesado para o país. Então, foi um contexto realmente muito difícil para os países ibero-americanos da década de 80. Eu era criança na época, vi os impactos disso no Brasil, né? A carestia, a inflação altíssima, né? O parco poder de compra do salário dos meus pais, enfim, a baixa qualidade de vida na época, né? A dificuldade de você conseguir, por exemplo, comer uma carne vermelha era muito grande. As pessoas tinham que se contentar em comer pé de galinha, em comer fígado de galinha, porque a carne era muito cara, quer dizer, o preço, né, o custo de vida era muito alto no Brasil. E isso tudo, segundo o Carrasco, vai levar a um contexto de desintegração da Iberoamérica, que era uma coisa proposital, segundo ele. Arrebentar para reinar, quer dizer, era o pressuposto basal, né, do sistema financeiro norte-americano, o de enfraquecer a Iberoamérica para mantê-la como um espaço seu de poder, de influência, né? Nesse contexto que eu falei aqui de Guerra Fria, que vai ser levada às últimas consequências pelo Reagan. Tá? E aí, no caso do Brasil, especificamente, é o assassinato do Chico Mendes que vai abrir caminho para a inserção do ambientalismo cá dentro. Tá? Na época, o Chico Mendes era absolutamente desconhecido pelos congressistas, né? Os políticos brasileiros não conheciam a figura do Chico Mendes,
que vai ser elevado a status de herói ambiental pela mídia internacional. Isso vai ganhar uma repercussão muito grande e o país vai ser condenado pelos preservacionistas que já estavam se organizando mundo afora. Tá? Então aí começa o processo de financiar o ambientalismo de dentro para fora. Aliás, de fora para dentro, desculpa. Né? E aí você vai ter a inserção de ONGs aqui, de grupos ambientais, como o Greenpeace, o WWF, etc. Tá? O Carrasco também chama atenção para a criação da WWF, que é uma das organizações ambientais mais importantes do mundo. Segundo ele, ela é obra dos aristocratas da Holanda, da Dinamarca e da Inglaterra. Tá? E a WWF vai ter uma grande influência no que tange a Eco 92. E quem se lembra aí, na época do Collor, né, foi feita aqui no Brasil, no Rio, né, de Janeiro, a primeira conferência ecológica da Iberoamérica, conhecida como Eco 92, que foi um marco. Tá? E depois você vai ter a participação do Fernando Henrique Cardoso, né, já aí o governo FHC, no diálogo interamericano, né, onde ele visava reconstruir o contato com as nações envolvidas após a quebra das relações da Iberoamérica com os países do norte, com as potências do norte, né, com os países mais desenvolvidos. Em vista da questão das Malvinas, em vista da questão da moratória do Chile, também, do México, desculpa, em vista da questão da dívida externa do Brasil. Tá? Então, o que o Fernando Henrique faz? Ele oferece aí o Plano Real, um plano de estabilização da moeda, né? E com isso ele consegue inserir o Brasil na globalização. Agora, o Carrasco ele faz uma observação interessante, que um dos preços para o Brasil entrar na globalização não era apenas a questão da estabilidade da moeda, mas também a adesão do Brasil a esses protocolos ambientais da Eco 92. Então, aqueles compromissos da Eco 92 teriam que ser colocados em prática para que o Brasil pudesse ter espaço dentro da globalização. Perfeito? Então, a gente vai seguindo aqui. O Carrasco ele também fala do papel da Casa de Windsor na África. Casa de Windsor, né? A Casa Real inglesa. E ele traça aí 3 braços da Casa de Windsor na África e também aqui no Brasil. Né? O Greenpeace, tá? O WWF e a National Geographic. Tá? Essas sociedades aí geográficas, essas sociedades ambientalistas, elas tiveram um grande papel na África de criação de reservas ambientais em zonas ricas em minério. Tá? Então, 10% da África subsaariana hoje, que são regiões ricas em minérios, elas viraram reservas ambientais. Tá bom? E no Brasil, como não há grandes espécies a proteger, para você criar assim, uma comoção global em torno das pessoas financiarem e mandarem dinheiro para a criação dessas reservas, como tem lá na África, né? Reservas de girafas, reservas de gorilas, de leões, de leopardos, chimpanzés, etc. Né? Quem é que você vai proteger no Brasil? Quem é que você vai apresentar como precisando de proteção no Brasil para você capitalizar recursos para a criação de reservas aqui? É o índio. Tá? O índio vira o objeto que tem que ser protegido, né? A figura que tem que ser protegida da sanha, né? Dos que querem desmatar, dos que querem explorar a natureza, o meio ambiente. Tá? O Carrasco também ele fala do Greenpeace como soldadesca da WWF. Então ele diz o seguinte, que a WWF é ali uma casta intelectual que pensa, né, as ações, enquanto que o Greenpeace é a soldadesca que põe as ações em prática. Tá? É o braço armado da WWF. E ele mostra também na sua obra a conexão do Greenpeace com o CMI, Conselho Mundial de Igrejas, e também com o CFR, o Council for of Relations, né, que é um dos órgãos que pensa a questão da governança global, de um governo global. Tá? Segundo o Carrasco, a conexão desses órgãos aí todos com a Casa de Windsor, né, via Greenpeace, mostra um desejo de refundar o Império Britânico sob novas bases. Né? Uma base naturalista, ou seja, preservacionismo e proteção da natureza, e também sob uma base ecumênica, daí a participação do Conselho Mundial de Igrejas, ou seja, um ecumenismo que une as religiões em torno de uma pauta em comum,
a defesa da natureza. E aí a gente vê como é que o Papa Francisco ele se conecta com isso. Aliás, ele apareceu aí fazendo um vídeo defendendo a cúpula do clima, né? E no fim de tudo, né, a gente chega à Grande Loja de Londres, ou seja, a sede da maçonaria universal. Porque a maçonaria também tem essa pauta, né, de constituição de um império mundial, de um concerto mundial. E aí, obviamente, a ideia de unir as religiões, que é cara à maçonaria, que é uma sociedade esotérica de caráter ecumênico, que aceita pessoas de diversas religiões, e também essa noção de mãe natureza, isso também mostra como a maçonaria está presente e forte nesse processo inteiro, aí, né? Esse processo como um todo. E por quê? Né? A maçonaria ela tem como um dos seus símbolos o G. Né? O G ele tem vários significados. Um dos significados é Gaia, a natureza. Ou seja, a maçonaria postula, na verdade, uma ruptura com a religião revelada, a religião cristã, e a constituição de uma nova religião, uma religião natural, né, baseada no homem, né, na natureza, na terra, né, na matéria, etc. Tá? É uma coisa meio que panteísta. Enfim, quem não sabe, quem está chegando agora no canal, eu até aproveito o ensejo para convidar e fazer o curso de História das Conjurações Maçônicas lá no nosso canal também, o Legião da Santa Cruz, nosso e dos nossos companheiros da Legião, né, onde nós estamos dando uma série de informações sobre a história, né, da maçonaria, do papel da maçonaria no mundo ocidental, no sentido de construir uma nova ordem política, social, econômica, etc. Então, aproveitando esse ensejo, convido vocês a assistirem esses vídeos, estão lá no canal da Legião da Santa Cruz. É só procurar, tá bom? História das Conjurações Maçônicas. Pessoal, estou continuando aqui. O Carrasco ele fala também que no Brasil, o Conselho Mundial de Igrejas ele financia um Instituto Socioambiental, muita gente conhece, muito importante, né? E que o Instituto Socioambiental ele repassa a grana para o MST, tá? Para o CIMI, o Conselho Indigenista Missionário, né, que está ligado aí a muitos padres vermelhos, né, padres da Teologia da Libertação. E o objetivo desses organismos é basicamente trabalhar para preservar recursos ambientais dentro do Brasil. E com que objetivo? Recursos ambientais serão preservados para atender a grupos internacionais, né? Nós sabemos muito bem que a Europa, os Estados Unidos praticamente acabaram com as suas florestas. Então o que resta de floresta no mundo está, na sua maior parte, aqui no Brasil e na África. Então a ideia é manter essas reservas naturais para que quando você precisar de uma madeira de lei, você ter acesso a isso, né? O Carrasco também traz um outro ponto que é o do indigenismo. Segundo ele, o indigenismo é uma geopolítica para brecar o Estado-nação. E aí ele fala da Conferência de Barbados, que aconteceu em 1971, onde prevê a criação de uma nação guarani na tríplice fronteira entre Brasil, Uruguai e Argentina. Tá? E essa ideia de criação de uma nação guarani, ela se baseia no seguinte preceito. As sociedades indígenas têm direitos anteriores às sociedades nacionais, então elas teriam direito a um Estado. Tá? E isso também envolve acabar com as atividades missionárias da Igreja Católica junto aos índios, né? Porque a Igreja Católica vai ser apresentada por essas organizações como uma agência colonizadora. Vocês vejam, por exemplo, o Conselho Indigenista Missionário, que de missionário tem muito pouco, né? Trabalha com essa ideia. Ou seja, nós temos que deixar os povos indígenas no paganismo, né? Na sua religião lá, pagã, naturalista, etc. Nada de evangelizar, nada de cristianizar essas populações. Segundo o Carrasco, existem alguns braços que trabalham para essa questão do indigenismo de forma mais enfática, que são os seguintes. O Centro Ecumênico de Documentação, que também é um organismo ligado a padres vermelhos, padres da Teologia da Libertação, né? O CMI, né? O Conselho Mundial de Igrejas, que nós já falamos, e também as seitas protestantes, né? Porque elas tiram da Igreja Católica, tiram o índio da influência da Igreja Católica, né? E passam o índio para a esfera de influência anglo-saxã, porque elas são braços desse projeto anglo-saxão. Tá?
Bom, esses grupos geralmente eles se valem daquela antiga lenda negra anti-hispânica, né, de que, olha, a colonização hispano-lusitana foi brutal, então nós precisamos, vamos dizer assim, costurar uma solução para recompor esses povos, para pagar a dívida histórica que nós temos com esses povos, com o genocídio que foi praticado, a mortandade, a escravidão, etc, 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 a exploração, né? Então, em nome de toda essa coisa, né, que é recuperada da lenda negra, né, que aliás não tem fundamento histórico nenhum, a gente até pode gravar depois um vídeo sobre isso, em nome disso é que se vai avançando essas pautas, né? Eu, por exemplo, vi isso com os meus próprios olhos lá na Argentina quando estive em Bariloche. Tá? A constituição de um estado mapuche, por exemplo, a ideia de um povo mapuche é uma ideia completamente artificial. Não existia um povo mapuche quando os espanhóis chegaram ali na região. O que existiam eram 4 povos. Um vivendo no deserto, outro vivendo na montanha, outro vivendo na floresta, outro vivendo no litoral. São 4 povos. Tá? E aí o processo de colonização foi misturando esses povos e aí começaram a falar de Mapuche, né, como se houvesse um povo ancestral Mapuche que tinha um território ali e que teria hoje um direito a um Estado. Por exemplo, agora essa movimentação toda que está acontecendo no Chile, né, essa revolução que está acontecendo no Chile, né, a derrubada dessa Constituição antiga e, né, o avanço aí das pautas de uma esquerda identitária no Chile, que arrisca, inclusive, fazer acontecer no Chile a primeira revolução identitária da história. Eu até escrevi um artigo sobre isso no meu blog, vou deixar aqui o link para vocês lerem. Dentro dessa pauta toda aí de revolução no Chile, estão acontecendo incêndios a igrejas quase toda semana, sob auspício desse ideário, né, da lenda negra, tem que destruir a herança do colonizador, etc., prevê a criação de uma república chilena multiétnica e multinacional, ou seja, você vai ter um estado mapuche dentro do Chile com uma certa autonomia. Olha, isso é gravíssimo. Por quê? O espaço do estado mapuche envolveria não só o Chile, mas também a Argentina. Quer dizer, você vai criar, né, um país dentro de 2 países, né, um estado dentro de 2 estados. E na época que eu fui a Bariloche, eu tive a oportunidade de fazer um curso de extensão em História da Patagônia por lá, eu vi a presença enorme de ingleses, né, em centros de estudo, institutos históricos lá de Bariloche, e também de judeus, né, de israelitas. Então aquela região ali é uma região que já de muito tempo é ambicionada pelos sionistas e pelos ingleses. É uma região estratégica, muitos recursos, inclusive. Agora, no Peru também nós temos uma figura que incorpora esse indigenismo, que é o Pedro Castilho, está no segundo turno da eleição, vai concorrer com a Keiko Fujimori, né? E ele, que é uma espécie de Lula lá do Peru, ele propõe indigenismo e uma república multiétnica também. Tá? Então vocês vejam como isso tudo está se encaixando politicamente nos movimentos que vão surgindo aí na América ao longo do tempo. Tá? Então a apresentação aqui da primeira parte, que era sobre a máfia verde do Carrasco, eu terminei. Eu vou passar agora para a segunda parte, onde eu vou falar um pouquinho do objetivo do Biden, com essa cúpula do clima, tá? E como isso pode impactar o Brasil. Perfeito? Então, em primeiro lugar, o Biden ele falou de financiar uma transição verde. Né? É a mesma pauta do reset, né? Do grande reset, ou seja, o capitalismo brecou por causa da pandemia, nós precisamos recuperar investimentos. Como é que nós vamos recuperá-los? Através de uma transição produtiva para um modelo verde e para um modelo digital. Tá? Isso tem a ver com uma nova revolução industrial. Seria a 4ª revolução, a revolução digital e a revolução verde. A terceira foi da informática e da biotecnologia. Essa será a digital e a verde. Tá? Na terceira revolução industrial, percebam o seguinte, os Estados Unidos lideraram o processo e acabaram deixando a União Soviética para trás no campo tecnológico, porque ali até o fim da década de 60, Estados Unidos e União Soviética estavam par e passo no campo tecnológico, né? Estavam concorrendo pelo domínio do espaço. A União Soviética mandou o primeiro homem ao espaço, depois os Estados Unidos conseguiu mandar
os primeiros homens à Lua, enfim. Então era uma disputa par e passo. Com a terceira revolução industrial acontecendo nos Estados Unidos, sendo liderada pelos americanos, eles passaram a ter a hegemonia econômica, a hegemonia tecnológica, e isso acabou sendo definitivo para a derrota do comunismo no finalzinho da década de 80, juntamente, claro, com toda aquela plataforma, né, de guerra nas estrelas do Ronald Reagan, de levar a Guerra Fria até as últimas consequências e de ampliar a zona de influência americana. Tá? Isso tudo junto acabou derrubando a União Soviética, o comunismo. Tá? E agora o objetivo é mais ou menos igual, porque o Ocidente vem perdendo espaço econômico e tecnológico para a China. A ideia é fazer com que o Ocidente e os Estados Unidos voltem a ser o polo econômico do mundo, o polo de desenvolvimento do mundo. Tá? E com certeza isso aí envolve brecar a China, porque nesse campo técnico, nesse campo verde, nesse campo digital, os Estados Unidos e o Ocidente, a Europa, né, ocidental, ainda tem uma primazia. A China está chegando lá, mas eles ainda têm uma primazia. Então, se a economia mundial vai ser direcionada para esse lado, quem ganha de início é Estados Unidos e é o Ocidente, né? É a Europa Ocidental, perfeito? É claro que a China tem condições de entrar nisso, e vai entrar, porque ela não quer ficar de fora da globalização, mas isso pode fazer com que ela breque, que ela tenha um breque no seu desenvolvimento, né, em face do fato de que hoje o Ocidente ele é muito mais dinâmico nesse aspecto técnico do que no aspecto produtivo. A China é a fábrica do mundo, né? O Ocidente hoje é o centro de desenho industrial, de desenho tecnológico do mundo. Perfeito? E, obviamente, que você fazendo esse reset, você fazendo essa cúpula do clima, você reforça o Ocidente como, vamos dizer assim, o indutor desse processo e, consequentemente, isso reforça a sua hegemonia. Tá? Não é à toa que o Biden está liderando essa cúpula. Tá? O Brasil, nessa geopolítica toda, onde é que ele fica? Tá? Em primeiro lugar, eu preciso lembrar o seguinte, o Brasil ele é dono de grandes rios, de rios caudalosos, que vão ter uma importância muito grande num processo de transição para a economia de energia limpa, para a economia verde. Porque nessa economia, a energia elétrica ela passa a ter uma importância fundamental, né? Mais do que a energia aí gerada pelo petróleo, pelo carvão, etc. É energia limpa, né? Ecologicamente limpa. Né? Então, assim, nessa geopolítica nova, desse climatismo da cúpula de 2021, o que está em jogo é o domínio dos nossos recursos, né? Dos nossos recursos hidráulicos, sobretudo. Tá? Vocês vejam, por exemplo, essa questão toda de você dizer que o Brasil não pode desmatar a Amazônia, não pode desmatar aqui e ali, mesmo que seja de uma forma orgânica, de uma forma estruturada de maneira a não destruir, né, o meio ambiente, mas de você promover progresso conciliando com o meio ambiente. O caso de Itaipu, né, a hidrelétrica de Itaipu, é bastante emblemático. Por quê? Itaipu, quando ela foi criada, ela tinha uma previsão de vida, né, de 200 e tantos anos, ou quase 300 anos. Tá? Só que ela acabou assoreando por causa da criação de fazendas ali no centro-oeste. Então, fazenda, você acaba com aquela mata ciliar que protege o rio, né, e aí cai muito sedimento no rio, ele vai sendo transportado lá para Itaipu, e enfim, aí você tem uma vida diminuída da indústria, porque ela precisa de uma profundidade para você ter ali a turbina puxando a água e gerando energia. Tá? Então, muita gente diz o seguinte, não, olha, o Brasil não pode mais aumentar a sua fronteira agrícola, porque bom, isso aí vai assorear as hidrelétricas, aí como é que fica a questão da energia limpa, energia elétrica, etc. E tal. Já tem, inclusive, né, matérias, né, saindo na mídia, como por exemplo uma matéria que saiu na BBC Brasil, lembrar que a BBC é da Inglaterra, né, aí junta com tudo aquilo que a gente falou, Casa de Windsor, Greenpeace, etc., do dia 14 de 4 de 21, já falando o seguinte, que nem as hidrelétricas brasileiras representam a produção de energia limpa. Elas também são uma ameaça às espécies de peixes que existem nos rios brasileiros, porque as turbinas puxam os peixes e aí estouram as bexigas dos peixes, eles morrem
vocês estão destruindo espécies e etc. E tal. Então vocês brasileiros não sabem administrar, né? Então basicamente o que eles estão querendo dizer, insinuar, né? Não dizer de forma direta, mas insinuar passem para cá porque a gente vai saber lidar com isso, privatizem isso aí. Aí a gente consegue ligar isso tudo ao quê? Ao projeto de privatização da Eletrobras, né? E como eu já falei aqui no canal, nós temos planos aí da própria Mekorot, que é uma empresa israelense, em torno do domínio da água, dos aquíferos ibero-americanos. Eles já tomaram posse de aquíferos no México, na Argentina e têm interesse na Amazônia. Tá? Isso tudo, obviamente, está articulado com o Deep State norte-americano. Não podemos imaginar que não há conexão entre as duas coisas, né? Porque há. Então, essa matéria da BBC chega a dizer que usina hidrelétrica não produz energia limpa. Quer dizer, é energia que não emite carbono, mas não, elas produzem gases venenosos, elas matam espécies e etc. Então, não é energia limpa. Né? Agora, uma coisa interessante também de notar nisso tudo é o seguinte. O Brasil, a matriz energética do Brasil é 3 vezes mais sustentável do que a média global. Por exemplo, 46% da nossa energia produzida aqui provém de fontes renováveis. 46%. Já o patamar mundial é de 14%. Então o Brasil está à frente do patamar global. Por que toda essa gritaria sobre o meio ambiente no Brasil se nós temos uma matriz de energia renovável muito maior do que o patamar do mundo? Né? É porque existe um interesse de garantir que esses grandes rios, esses rios caudalosos, fiquem na mão de grupos internacionais que vão usar isso daí futuramente para gerar energia verde, energia limpa. Tá? A média do Brasil vamos lá, energia elétrica no Brasil, né? 82% das fontes de energia elétrica no Brasil são fontes renováveis, fonte de geração de energia elétrica. Já a média global é só de 26,7%. Quer dizer, o Brasil está muito à frente do mundo nesse plano. Né? Por isso, o interesse do Biden de fazer com que o Brasil entre nesses acordos climáticos. E o Bolsonaro, nesse contexto todo, ele traiu o Brasil. Porque, apesar dele ser a favor de desmatamento a rodo, o que eu não concordo, que de fato a pauta do Bolsonaro para o meio ambiente tem problemas. Porque nós aqui não defendemos o desmatamento a qualquer preço. Nós defendemos uma exploração racional do meio ambiente. Então você tem de um lado uma gritaria exagerada, que é um preservacionismo que não permite derrubar nenhuma árvore, e do outro lado você tem uma loucura que quer derrubar tudo, abrir garimpo para todo lado, a torta e a direito. Nem uma coisa nem outra. Então o Bolsonaro, apesar de ser dessa patota do pessoal que quer garimpo para todo lado, que quer desmatamento descontrolado, etc., tanto que ele reduziu a verba aí do IBAMA e dos institutos ambientais, né? Me parece até que não sei se existe agora ainda o Ministério do Meio Ambiente, me parece que sim, né? Está com o Salles, não sei se continua com o status de ministério ou se virou secretaria, porque tiveram algumas mudanças aí no governo Bolsonaro, aí no início, né? Como por exemplo o caso lá da Mares, né? Ficou com uma secretaria, Direitos Humanos virou uma secretaria, enfim. Mas houve uma redução de tudo isso, toda essa verba para o meio ambiente, que indica realmente que, bom, a gente vai tocar o negócio aqui de uma maneira a tirar o Estado do cangote do cara que quer derrubar madeira de lei, a rodo. Né? Não vamos ficar em cima do cara. Né? Tanto que teve uma apreensão recente da Polícia Federal, recorde de madeira de lei. Enfim, então nós não defendemos nenhuma coisa nem outra. Defendemos uma exploração racional. Tá? E no caso, né, o Bolsonaro, como eu falei, ele traiu o Brasil. Porque ele foi eleito com uma pauta antiambiental, com todos os problemas que tem essa pauta, apesar dos pesares, era uma pauta antiambiental que, bem ou mal, nos ajudava em algum aspecto, e agora ele entrou de cabeça nesse negócio. Né? Por quê? Para não ficar de fora do mercado global, da globalização. Mas ainda vai ter gente dizendo que o Bolsonaro é antiglobalista. Né? Depois de participar de uma cúpula globalista do clima, é bem difícil de acreditar nisso. Né? Então, pessoal, era o que eu tinha a falar hoje aqui. Vamos acompanhar aí os desdobramentos dessa cúpula, vendo o que isso vai trazer para o Brasil. Né? Um abraço, até a próxima. E você que está chegando agora no canal,
se inscreve aí no canal, ativa o sininho para você poder receber os nossos vídeos, tá bom? Até a próxima, até semana que vem. Fiquem com Deus.